Saudações, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, professor Rafael Almeida, né? Vamos dar sequência aí às nossas dicas gratuitas, totalmente de grátis, 0800, para você construir aí, com toda certeza, questões subjetivas, ó, que vão lhe trazer a pontuação necessária para a sua aprovação. Beleza? Vamos comigo aqui? Ó, pessoal. Então, no vídeo anterior, a gente finalizou essas questões introdutórias que, repito, não é de minha responsabilidade. Beleza? Pessoal, e aí vai a estrutura básica, ó, do texto dissertativo argumentativo. Primeiro ponto que você precisa compreender, o conceito. É importante que você conceitue tudo para que você possa estabelecer um elemento de interpretação. O que é que você vai estudar ali? Primeiro ponto, pessoal. Ó, o texto é dissertativo argumentativo. Vamos inverter a ordem. O que é que significa argumentar? Basicamente, argumentar é convencer. Essa é a palavra. Ó, você vai ter que convencer, persuadir o examinador a crer que você tem base naquilo que você está falando. Professor, como assim? Pessoal, não importa se você, em um texto dissertativo argumentativo, colocou ali um argumento, desenvolveu um argumento com o qual o examinador não concorda. Por exemplo, se ele trouxer para você o seguinte, não é o caso aqui que a gente já sabe o que é, mas se houver um texto dissertativo argumentativo que fale sobre, disserte sobre a globalização, ó, emitindo aí juízo crítico. Se a globalização é algo positivo, representou algo positivo ou negativo. Ponto. Estou falando aqui genericamente. Você pode criar um texto dissertativo argumentativo com estrutura padrão, básica, coerente, lógica, correta, e você emitir um juízo de valor apontando que a globalização foi um fenômeno que trouxe prejuízos do ponto de vista social. Pode, pode. O examinador ele pode não concordar com aquele seu argumento, mas ele tem que analisar se o seu argumento, se o seu texto ele foi construído de forma a convencer, certo? Um leitor que você tem uma base de conhecimento que você tem, de certa forma, alguma razão. Se ele consegue fazer isso, ele tem que lhe dar uma pontuação boa, porque você conseguiu atingir o texto, ou você conseguiu atingir a finalidade do texto. Então, veja só, ó, argumentar é isso, convencer. E convencer, pessoal, não é aleatoriamente. Você vai convencer, ó, trazendo ideias, trazendo, sublinhe isso aí no material de vocês, ó, uma argumentação que seja consistente, tenha base, clara, ou seja, o examinador consiga entender a sua ideia ali e eficaz. Olha, eu não concordo, mas ele cumpriu com a finalidade dele aqui. Ele demonstrou que o argumento que ele está trazendo aqui tem base. Percebe? Então, esse é o primeiro ponto, argumentar isso, convencer. Mas não é convencer de certa forma, não. Deixa eu dar um exemplo. A pessoa, se você chega, me manda uma mensagem, e aí eu estou vendendo qualquer curso, né, preparatório para o concurso da Polícia Civil Bahia ou qualquer outra área. E eu digo só assim, vou comprar. Ou você, professor, eu quero comprar o curso. E aí, compra ou não compra? O que é que o senhor tem a me dizer sobre isso? E eu só respondi, compra aí, cara, tá barato. Tá barato? O que é barato? O que é caro? Depende, né? Eu tenho que expressar para você, eu tenho que trazer argumentos para você que você possa analisar, refletir, sério. Eu preciso ter uma preparação eficiente, eficaz nesse ponto aqui. E as informações que ele me trouxe aqui, né, os argumentos que ele utilizou aqui, de fato, eu acho que eu consigo obter esse resultado, uma preparação eficiente e eficaz, consumindo esse produto aí. É basicamente essa ideia. E você pode, ao final, inclusive, não comprar ou não consumir, mas você viu que o produto, ele cumpre com a sua finalidade, ele tem ali elementos que lhe dão qualidade. Então, mesmo você não cumprindo, você entendeu ali a mensagem que eu trouxe para você e gerou em você, sim, uma análise reflexiva. Percebe? Então, isso é argumentar. Ó, professor, e é só argumentar? Não, pessoal, ele pediu que o texto fosse dissertativo também. Então, o que é uma dissertação? Ó, é justamente interpretar, analisar
E isso aqui, pessoal, é a base para você poder argumentar, porque você não vai argumentar, você não vai convencer se você não trouxer elementos para consubstanciar aquele seu argumento, aquela sua a tese de convencimento. Percebe? Então, o que é uma dissertação argumentativa? É um conceito bem bacana, bem simples, pessoal. Dissertação argumentativa consiste em quê? No texto deverá ser estabelecida uma tese, e eu vou discorrer já daqui a pouco, uma opinião a respeito de um tema, apoiada em quem? Em argumentos. Ponto. Professor, eu posso inverter essa lógica, nós vamos falar disso, como é que eu vou construir. Eu posso trazer os argumentos e, ao final, estabelecer minha tese de conclusão no formato de questão que o IBFC vem apresentando, é possível. E você encaixa uma resposta perfeitamente coerente e adequada para o que se pede na prova. Percebe, pessoal? E aí, na estrutura, você tem que trazer coerência e coesão. O que é coerência, professor? Você tem que ter na sua prova, ou no seu texto, presta atenção, uma sequência lógica de argumentação. O seu texto ele tem que refletir uma sequência lógica. Você não pode trazer ideias contraditórias, certo? E coesão é você ter clareza na explicação e objetividade. Percebe? O examinador ele tem que entender o que você está falando ali. Ponto. Responde satisfatoriamente. Percebe, pessoal? Então, veja a importância. Construir um texto dissertativo argumentativo, em nome de Jeová. Note essas informações que eu passei para vocês no vídeo anterior. Veja o que é que tem que estar no texto dissertativo argumentativo. Vai ter que ter personagem? Não, pelo amor de Deus. Tem que ter verbos no passado? Pelo contrário, pessoal. Verbo no presente. E aí você vai construindo as ideias, certo? Dá para organizar as ideias, professor? Dá, tranquilamente. Beleza? Tranquilo, professor. Noções introdutórias deu para que eu possa conseguir, mas até agora eu não consegui visualizar como é que eu vou reproduzir, como é que eu vou trazer aqui para criar uma questãozinha que pelo menos ali eu consiga escrever. Pessoal, aí nós vamos agora, né, para uma parte que é extremamente importante. Como é que é a construção da questão? Veja só. Deixa aí essa questão discursiva que eu trouxe para vocês e vamos analisar essa parte de construção das questões, parte geral. Primeiro, qual é o primeiro cuidado que você tem que ter? Não zerar, né? E para não zerar, você precisa estar atento ao que o edital diz. O edital ele é claro ao dizer que a banca vai atribuir nota 0 se o candidato ele incorrer em algum desses pontos aqui. Quais são eles? Primeiro, a folha estiver em branco, né? Tenham cuidado. Segundo, fugir do conteúdo, estabelecer conteúdo diverso, isso é praticamente inviável, impossível, mas fugir da tipologia, a tipologia, não trazer, ou não trouxer, melhor dizendo, um texto que tenha uma dissertação, discuta ali, traga ideias sobre determinado instituto e, ao mesmo tempo, seja argumentativo. Beleza? Letra ilegível, né? Escrevido. Que não for redigida com caneta azul ou preta, isso são questões secundárias, certo? Que apresentar qualquer escrita a um sinal identificador, não vai fazer isso, obviamente. E o mais importante, cuja extensão seja inferior a 10 linhas, 0. Professor, como assim, pessoal? O texto que você vai escrever, ele tem um diâmetro, por assim se dizer, ele tem um tamanho específico, padrão. Então, cuidado. Por isso que você tem que treinar e saber como você vai construir. Ele não pode ser inferior a 10 linhas e também não pode ser superior a 15 linhas. Percebe? Então, você vai ter que responder a contento o examinador, com mínimo de 10 e com máximo de linha. E como é que você vai responder a contento o examinador? Ele já lhe disse o que é que ele vai avaliar, pessoal. Ele já trouxe aqui no edital os critérios de correção. O que é que você precisa trazer
para que ele possa lhe pontuar. E em cada uma delas, eu vou chamar isso aqui de item de competência, cada um ele vai analisar um ponto específico. E, ao final, a somatória, a pontuação máxima que um candidato pode obter é 25 pontos por questão. Lembrando, eu preciso fechar os 25 pontos, pessoal? Não. Ele disse que será eliminado quem não obtiver o mínimo de 70% da prova como um todo. Então, você precisa construir uma questão que seja razoavelmente padrão e que você vai em torno aí, ó, de 18 a 20 pontos. Por quê, professor? Essa é a pontuação para você atingir a nota mínima. E, na minha concepção, atingir a nota mínima estará lá dentro da nota de corte. Estará lá dentro do dobro de redações ou de provas subjetivas que serão corrigidas. Tranquilo? Ó, o que é que ele vai analisar? Para cá comigo, pessoal. A estrutura, né? O candidato, o conteúdo apresentado pelo candidato deve ser predominantemente dissertativo, argumentativo, devendo constituir-se de um conjunto articulado de ideias. O que é articulação? Coerência textual. A gente vai discutir sobre isso, como que eu construo um texto, como que eu vou construir o texto da questão aí dessa prova. Segundo ponto, conteúdo, pessoal. O candidato tem que trazer análise das ideias fundamentais do texto. Ó, tem que ter consistência argumentativa, senso crítico no que se refere à temática ali proposta. Ele quer que você vai emitir um juízo de valor. E o último ponto é a expressão. O que é a expressão? Adequação vocabular. O que é que ele vai corrigir aqui, basicamente, pessoal? Ortografia, emprego do registro culto da língua, ou da norma padrão da língua. Questões relacionadas a concordância verbal, nominal, regência verbal e regência nominal. Principalmente esses aspectos. Percebe? E aí, dentro de cada uma dessas competências, há uma pontuação máxima. A estrutura, 7 pontos, o conteúdo, 13, e a expressão, 5 pontos. Ó, fez bem uma estrutura, criou, porque veja só, pessoal, há como você se sair bem nas questões subjetivas, treinando especificamente para isso, sem que necessariamente você se torne um escritor, né? Eu sempre costumo trazer para os meus alunos, o examinador não quer um escritor da língua portuguesa, ele quer uma pessoa que seja escrevedor, consiga trazer ideias dentro de um texto lógico, sequencial. Então, criou uma estrutura e você dá para ter essa macroestrutura já com segurança, uma criação de segurança, quantidade de parágrafos, o que é que você vai fazer em cada parágrafo, como que você articula cada parágrafo e tudo mais. Dá para fazer? Dá. Está bem seguro no conteúdo, estudar bastante as questões teóricas inerentes a cada uma das disciplinas. Beleza, criou essa estrutura bacana. 5 pontos na estrutura, no total de 7. É possível, professor? É. Está com conteúdo bem fixo, uma base bem boa, uma base boa aí no conteúdo. De 13 pontos, você crava 10. 15, 10 com 5, 15. Na expressão, pessoal, você vai ser apenas um bom, melhor dizendo, um razoável aluno. Atingir aí no mínimo 2,5, 3 pontos. 18 pontos. Isso é o que você precisa para ser aprovado lá no concurso. Beleza? Então, olha só, o que é que ele vai querer de você? Isso aqui. Professor, aí vem o X da questão. Beleza, já tenho todas essas noções. Como que eu faço agora para colocar no papel? Que é o ponto central. Pessoal, o colocar no papel, né, é o que a gente vai discutir e discutir com um pouco mais de profundidade, que é a minha parte, né? E olha o que eu vou fazer basicamente. Eu vou trazer para vocês aqui uma construção de uma discursiva jurídica nos moldes, na forma que eu construiria para essa questão, para essa prova. Se você conseguir replicar, até porque eu já testei, já pedi para um colega meu, professor de língua portuguesa, corrigir, e se encaixa perfeitamente da forma como eu construí, dá para atingir entre 20 a 22 pontos. Professor, por que não 25? Porque, como qualquer ser humano normal, eu tenho as minhas limitações no que se refere aos aspectos microgramaticais. O que é que seria microgramaticais, pessoal?
Eventualmente, quando você está construindo um texto, questão da acentuação, da pontuação, da concordância, você pode cometer aí pequenos deslizes. Isso não vai lhe tirar do concurso. Mas o examinador vai descontar ali alguns pontinhos. Mas se você fizer uma discursiva jurídica em que você vai pontuar em cada questão, velho, 20 a 22 pontos, você vai ficar aí no final da pontuação com 85% da prova subjetiva. É um índice para você estar nas cabeças, sem problema algum. Percebe? Então, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? É basicamente assim, ó, a gente vai, né? Eu vou trazer para vocês como que eu construiria, né, uma discursiva jurídica para esse concurso aí. E trazer, obviamente, questões adaptadas que eu pesquisei, que eu fui atrás, tanto do IBFC como de bancas que têm perfis próximos, para que a gente possa desenvolver isso aí. Olha o exemplo aqui, pessoal. Vejam o exemplo aqui, o primeiro exemplo, pessoal. Vê só, como é que está aí? Ó, ele nos traz aí, né? Uma notícia crime foi protocolada na delegacia do 5º Distrito de Polícia Civil de Salvador, relatando um suposto crime de aborto perpetrado numa maternidade pública da cidade. A notícia informava que um dos médicos da unidade teria realizado intervenção para interromper a gestação de paciente que estava internada na unidade. Constava da denúncia que a gestante estava no 7º mês de gestação e que havia exame atestando a anencefalia do feto. Bom, olha o que ele vai trazer para você, e será esse o padrão de questão. Com base na situação apresentada, disserte sobre os aspectos constitucionais e jurisprudenciais da proteção ao direito à vida, bem como se a conduta praticada pelo médico constitui ofensa ao direito à vida. Beleza, pessoal? Então, veja só. Esse é o formato padrão de questão. Professor, como que eu vou enfrentar uma questão dessa e responder e essa resposta ela seja satisfatória, eu consiga obter uma nota para que eu possa garantir a minha aprovação? Isso nós veremos no próximo vídeo. Beleza? Tranquilo? Ó, até lá.